the day the music died. A expressão "o dia que a música morreu" se refere a um momento emblemático na história da música popular, marcado pelo trágico acidente aéreo que ocorreu em 3 de fevereiro de 59 e em 2024 completou 65 anos. Nesse dia, uma aeronave que transportava 3 ícones do rock and roll da época, Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper, caiu no estado do Iowa, nos Estados Unidos, tirando a vida dos 3 músicos e do piloto Roger Patterson. American Pie era o nome do avião que levava os astros. Neste vídeo, vamos falar da trágica história que inspirou a música composta por Don McLean. E será que ela realmente foi escrita em homenagem a Buddy Holly? Olá, eu sou Fabi Ribeiro e este é o quadro Fatos e Músicas. Aproveita a vinheta e se inscreva no canal. E para entender a comoção na época em torno do acidente, eu vou contextualizar a cena musical e quem eram os astros. A década de 50 foi marcada por uma efervescência de gêneros e estilos que influenciaram profundamente o curso da música popular americana. Aqui estão alguns aspectos importantes dessa rica época. A década testemunhou o surgimento e a consolidação do rock and roll como um gênero musical. Artistas como Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard e Bill Haley desempenharam papéis fundamentais na popularização desse estilo, que combinava influências do rhythm and blues, do country e do gospel. Doo-wop era um estilo vocal harmonioso que ganhou destaque nos anos 50. Grupos vocais como The Platters, The Drifters, The Five Satins tornaram-se conhecidos por suas harmonias suaves e letras românticas. O doo-wop contribuiu significativamente para a diversidade musical da época. O rockabilly foi uma fusão animada do rock and roll com elementos do country e do rhythm and blues. Artistas como Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis foram figuras proeminentes nesse movimento, caracterizado por batidas animadas, guitarras vigorosas e letras cativantes. A música country continuou a ser uma influência vital nos anos 50, com artistas como Hank Williams, Patsy Cline e Johnny Cash conquistando o público com suas músicas emotivas e narrativas envolventes. O country também se entrelaçou com outros gêneros, contribuindo para a formação do rockabilly. Embora o jazz tenha perdido parte de sua popularidade anterior, músicos como Miles Davis e John Coltrane continuaram a explorar novas fronteiras dentro do gênero. Ao mesmo tempo, o blues com artistas como Muddy Waters, Howlin' Wolf manteve sua relevância, influenciando diretamente o desenvolvimento do rock. O final dos anos 50 viu o início da surf music, um gênero associado à cultura do surf na Califórnia. Grupos como The Beach Boys ajudaram a popularizar o som característico das guitarras reverb e letras ensolaradas, proporcionando uma atmosfera descontraída e praiana. A Motown Records, fundada em 1959, desempenhou um papel crucial na promoção de artistas afro-americanos no cenário musical. Marvin Gaye, The Supremes e Stevie Wonder emergiram dessa gravadora, trazendo consigo a mistura única do rhythm and blues, soul e pop. Charles Hardin Holly foi um cantor, compositor e guitarrista talentoso que desempenhou um papel fundamental na transição do rock and roll para o rockabilly. Ele alcançou grande sucesso com hits como Like Shoe, There Will Be Day. Sua influência na música ainda é evidente hoje. Richard Steven Valenzuela era um músico e cantor notável de ascendência mexicana-americana. Ele ficou famoso por sua música La Bamba, que misturava rock and roll com influências latinas. Valens foi um dos pioneiros do rock latino e deixou um impacto significativo em sua curta carreira. Giles Perry Richardson Jr. era um cantor e compositor de música country e rock and roll. Sua música mais conhecida é Chantilly Lace. Além de sua carreira musical,
ele também era um DJ popular. Os 3 músicos estavam em uma turnê chamada Winter Dance Party, que percorria cidades do meio oeste dos Estados Unidos. Hi everyone, this is Buddy Holly And the Crickets. taking this opportunity to say that we think it's real keen the way Bill Randall and all the boys here at WERE have played our record of That'll Be the Day. Hi everybody, this is Richie Valens. I will be on the Winter Dance Party coming your way very shortly. Hope you have been hearing a lot of my latest Delphi release, La Bamba and Donna. A turnê estava sendo realizada durante o inverno, e as condições eram difíceis, devido ao clima frio e à falta de aquecimento adequado nos ônibus da turnê. Para evitar as condições precárias dos ônibus, Buddy Holly decidiu fretar um pequeno avião para levá-lo de Clear Lake, Iowa, para Fargo, Dakota do Norte, onde o próximo show estava marcado. O avião escolhido era um Beechcraft Bonanza, uma aeronave leve e de 4 lugares, e o piloto responsável era Roger Patterson. A capacidade da aeronave era limitada e o piloto tinha pouca experiência em voos noturnos e em condições meteorológicas adversas. Na noite de 3 de fevereiro de 1959, as condições climáticas eram extremamente desfavoráveis, com neve e neblina. Apesar disso, o voo foi autorizado a prosseguir. O avião decolou do aeroporto municipal de Manson City, Iowa, por volta da 1ª hora do dia 3 de fevereiro. No entanto, apenas alguns minutos após a decolagem, às 1h05 da manhã, o avião caiu no milharal de Albert Joe, matando instantaneamente Buddy Holly, Rich Valens, Big Popper e o piloto Roger Patterson. A investigação subsequente apontou que as condições meteorológicas adversas, combinadas com a falta de experiência do piloto em voos noturnos, contribuíram para o acidente. O piloto pode ter perdido a visibilidade devido à neblina, resultando assim na tragédia. O acidente teve um impacto devastador na indústria da música e marcou um momento crucial na história do rock and roll. O dia em que a música morreu é lembrado como uma perda irreparável de talento e como um símbolo da fragilidade da vida, deixando uma marca indelével na cultura popular. So bye bye, Miss American Pie. Oi pessoal, espero que estejam gostando do conteúdo. Essa pausa rápida é para lembrar que nem todo o conteúdo da plataforma é monetizado. E se você puder contribuir com qualquer valor para o crescimento do canal, sua ajuda será muito bem-vinda. E todas as contribuições serão dedicadas a torná-lo ainda melhor. A chave Pix é o e-mail apoieocanalfabi@gmail.com. Mas se não puderem ajudar financeiramente, seus likes, comentários e compartilhamentos já significam muito para mim. Obrigada por fazerem parte dessa comunidade incrível. Donald McLean III, nascido em 2 de outubro de 1945, em New Rochelle, Nova York, ator, compositor e músico americano, com grande contribuição para a música folk, conhecido principalmente pelo seu grande sucesso American Pie. Começou sua carreira musical na década de 60 e seu álbum de estreia Tapestry foi lançado em 1970. Don se casou 2 vezes. A primeira é de 69 a 72 com a produtora de TV Carol Salvian e a segunda de 87 a 2016 com a fotógrafa Patricia Chenier. No último enfrentou um divórcio muito divulgado e contencioso de sua esposa Patricia, com quem ele teve casado por cerca de 30 anos. O divórcio foi cercado por acusações e alegações de violência doméstica. Em janeiro de 2016, Don McLean foi preso em sua casa em Camden, Maine, sob acusação de violência doméstica, assédio e obstrução de justiça. Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, o músico disse que ele também foi alvo de agressões de sua ex. O artista aceitou um acordo em que pagou $1.000 por cada acusação, incluindo violência doméstica. É o que foi informado por diversas agências de notícias locais. Nesse acordo, McLean também foi submetido a uma avaliação de saúde mental e teve que ficar afastado de sua ex-mulher, evitando assim uma série de acusações mais graves, que poderiam ter aumentado seu tempo de prisão. Ainda falando de sua vida amorosa, desde 2018 está em um relacionamento com a modelo e web celebridade Paris Dillon. Paris é a primeira parceira de Don após o cantor ter se separado em 2016. O casamento com Patricia rendeu frutos. Wyatt McLean
e Jack McLean. E é com a filha Jack que se trata a mais recente polêmica na vida do cantor. Ainda em entrevista ao Mail, ele disse ter decidido romper com a filha após ela dar novas entrevistas o acusando de agressões verbais e abuso psicológico durante a infância dela. Abre aspas. Sempre quis ter certeza que os meus netos tivessem tudo o que precisassem. Fecha aspas. E o cantor ainda segue. Eu parei de ajudar minha filha no ano passado. Eu tenho um filho que cresceu junto com ela. Ele me acha um ótimo pai. E não tem nenhuma dessas reclamações. Falei com a minha filha. Se você falar de mim, reclamar de mim, vou te tirar a herança. Ela fez isso e aí foi automaticamente removida da herança. Foram quase 3 milhões de um fundo que foram para o lixo. Sempre apoiei minha filha. 30 mil, 40 mil, 50 mil por ano, dobrando o salário do marido dela. E para entender melhor as alegações da filha de Don, eu vou deixar aqui na descrição links das entrevistas que ela deu na época. Esses eventos trouxeram considerável atenção da mídia para a vida pessoal de Don. Ele se manteve relativamente discreto sobre esses assuntos, optando por manter grande parte dela fora dos holofotes públicos. Desde então, ele continuou sua carreira musical, mas os acontecimentos pessoais certamente marcaram um período desafiador em sua vida. A música foi composta na Pensilvânia, em Cold Springs, no estado de Nova York, gravada em 1971. Embora lançada anos depois do acidente, a música é uma peça central ao abordar o impacto emocional do dia em que a música morreu. Chegou ao topo da Hot 100 daquele ano e está lá por mais de 50 anos como a canção mais longa a atingir tal posição. Segundo o documentário The Day the Music Died, disponível na Paramount, a solução da gravadora para lançar a longa canção consistia em um single que trazia a primeira metade da música no lado A, enquanto a segunda era escutada no lado B. A canção era tão boa que as pessoas viravam o álbum apenas para ouvir a sequência da história. Nenhuma das versões seguintes teria a mesma audácia. Garth Brooks, um dos seus versionistas, é entrevistado no filme. Diz que a canção é sobre um impulso de independência. Esse impulso de descoberta, de acreditar que tudo é possível. Há outras músicas populares na voz de Don McLean. Eu vou destacar duas delas. Vincent, que é uma homenagem ao pintor Vincent van Gogh, Starry, starry night, e And I Love You So. and I love you so. McLean nunca revelou explicitamente o significado por trás do título, o que levou a várias interpretações ao longo dos anos. Mas em 2015, o cantor leiloou o manuscrito de American Pie pela Christie's, em Nova York, por $1,2 milhão, informou a casa de leilões. O documento tem 16 páginas, com 237 linhas escritas à mão e 26 datilografadas, com anotações e correções feitas pelo autor. E para entendermos como se chegou a um valor tão alto, a música foi considerada pela Associação da Indústria Fonográfica dos Estados Unidos como a canção do século. Mesmo com o leilão da obra e algumas entrevistas, McLean nunca chegou a falar o que cada trecho significava, tanto para ele quanto para outros compositores. Revelar o significado de suas canções tiraria o brilho e a associação que cada um faz da sua vida pessoal. Sinto deixar todos vocês assim no escuro, mas descobri há muito tempo que compositores devem se expressar e seguir em frente, mantendo um silêncio respeitoso. Afinal, qual o significado de American Pie? Perguntavam os jornalistas. Ela significa que nunca mais vou precisar trabalhar. Sua lógica era simples. Ao explicar qualquer coisa, McLean esvaziaria a magia das possibilidades. Você encontra muitas explicações sobre as minhas letras, nenhuma delas dita por mim. E o que vou trazer aqui são teorias de fãs e trechos de entrevistas do cantor. E é em uma dessas entrevistas que a afirmação de que American Pie é uma canção em homenagem ao trio de astros se torna mentirosa. Foram radialistas da época de seu lançamento que associaram ao trágico acidente. Na verdade, a citação ao acidente se torna um fio condutor ao clima nostálgico. Há muito, muito tempo, eu não consigo me lembrar como aquela música costumava me fazer sorrir. E em uma entrevista recente ao The Guardian, McLean, que hoje tem 79 anos e mora em Palm Desert, Califórnia,
confirmou uma dessas teorias. Questionado sobre a possibilidade do primeiro verso de American Pie ser sobre a morte prematura de seu pai, o compositor respondeu: "Você acertou o prego na cabeça", ele ainda acrescentou. "Quer dizer, isso está exatamente correto, é por isso que eu não gosto de falar sobre as letras, porque queria capturar e dizer algo que fosse quase indizível, é indescritível." American Pie é uma canção biográfica. Ainda acrescentou que previu a morte de seu genitor aos 15 anos e que contou a sua avó. Ela teria dito a ele para não ser ridículo e questionou por que ele diria uma coisa dessas. Don então respondeu: "Porque isso vai acontecer." Alguns dias depois, seu pai desmaiou e morreu em sua frente, em janeiro de 1961. O cantor disse que chorou por 2 anos depois que seu pai morreu e se culpou por seu falecimento. E quanto ao seu título, faz alusão a quê? Alguns sugerem que a expressão American Pie pode ser uma metáfora para a perda da inocência ou para um momento crucial na história da música e da cultura dos Estados Unidos. A música em si faz várias referências a eventos e figuras da música popular, especialmente relacionadas ao rock and roll, o que adiciona camadas de significado à interpretação. Em última análise, o significado exato do termo pode ser subjetivo e pode variar de pessoa para pessoa. A natureza enigmática da música permitiu que as pessoas se envolvessem em diversas interpretações ao longo dos anos. Eu vou deixar o link da matéria da BBC sobre as tentativas dos fãs em decifrar a canção de McLean, e a procura foi tão grande que o fã Jim Fan criou o site Understanding American Pie. Se refere a algo tão americano quanto uma torta de maçã, em referência ao ditado popular que diz exatamente isso. Ele é usado em frases como "calça jeans é tão americana como tortas de maçã". Para Fan, ela também pode ser uma síntese dos ícones americanos ou pode fazer referência à beleza do concurso de Miss Estados Unidos. Seja qual for o caso, seu nome evoca uma época mais simples e otimista da qual McLean se despede. Então, adeus, Miss American Pie. So bye bye, Miss American Pie. McLean ficou sabendo da morte de Holly enquanto trabalhava como entregador de jornais na manhã de 3 de fevereiro de 59. A letra diz: "Fevereiro me dava calafrios a cada jornal que eu entregava." O dia que a música morreu foi feita por um coração sangrando pela morte do ídolo. Por mais que não tenha sido somente direcionada a Buddy, sua perda também marcou a vida do cantor. A letra ainda traz referências enigmáticas aos inocentes anos 50, aos turbulentos anos 60 e à desilusão dos anos 70. Com base nisso, vamos a algumas teorias de fãs aos trechos da música. Dirigi meu Chevy até a barragem, mas a barragem estava seca. Acredita-se que é uma referência a um comercial que falava de um passeio a bordo de um Chevrolet pelos Estados Unidos, por uma estrada ao longo de uma barragem. O trecho usa o carro como um ícone familiar dos Estados Unidos daquela época e pode ser interpretado como um romance no carro, e a barragem seca seria o fim do relacionamento. More people buy Chevrolet, more people drive Chevrolet than any other car in the world. A fé na música agora substitui a fé em Deus. Observa Fan. Você acredita em rock and roll? A música pode salvar sua alma mortal? Da loja sagrada aos sinos da igreja quebrados. A partir deste ponto, o que está redigido em termos religiosos pode ser visto como uma referência ao passado, à inocência feliz e à fé dos anos 50, diz Fan. Esse trecho também me lembra a frase "somos mais famosos que Jesus Cristo", dita por John Lennon em uma entrevista a um jornal em 1966. Mas eu não estou dizendo que somos melhores ou maiores em comparação a Jesus. Se quiserem que eu faça um vídeo falando a respeito, coloca aqui nos comentários. Quando o bobo da corte cantou para o rei e a rainha, com o casaco que ele pegou emprestado de James Dean, surge Bob Dylan, o bobo da corte que se torna o líder revolucionário da geração dos anos 60, tirando Elvis, o rei dos anos 50, de seu pedestal. Enquanto o rei estava olhando para baixo, o bobo da corte roubou sua coroa de espinhos.
A jaqueta que Dylan pegou emprestado de James Dean pode ser vista na icônica capa de seu álbum de 1963, The Thrillin' Bob Dylan. Mas, no final da década, vemos que a Rolling Stone, pedra rolando de Dylan, está reunindo musgo em grandes quantidades, ao contrário de uma famosa expressão dos Estados Unidos que diz: uma pedra que rola não acumula musgo. O velho clichê é virado de ponta cabeça, o que reflete a forma como a rejeição total dos valores convencionais haviam se tornado lugar comum em 1970. Fan interpreta. Você se lembra do que foi revelado no dia em que a música morreu? Final dos anos 60 foram marcados por enfrentamentos entre sociedade civil e forças de segurança. Essa poderia ser vista como a frase mais ambígua de todas. Alguns sugerem que ele se refere à capa do disco Two Virgins, de John Lennon e Yoko Ono, na qual o casal aparece nu. Outra teoria popular lembra o concurso Miss Estados Unidos de 1968, quando manifestantes feministas teriam queimado seus sutiãs. Mas a referência mais provável, Fan acredita, é o motim de 1968 na Convenção Nacional Democrata em Chicago, onde a polícia reprimiu brutalmente os manifestantes. Elvis não é o rei citado na canção. A garota que cantava blues não era Janis Joplin. E Bob Dylan não era o bobo da corte. A fake news foi tão longe que chegou ao próprio Dylan, levada por um repórter da revista Rolling Stone. Um bobo da corte? Disse Dylan. Claro, o bobo da corte escreve músicas como Masters of War, A Hard Rain's Gonna Fall, It's Alright Man. Eu só posso pensar que ele está falando de outra pessoa. E quais foram as pessoas que regravaram essa música? Presley gravou uma versão ao vivo da música durante seus concertos em 1972. John Mayer, John Bon Jovi e mesmo Madonna. American Pie é o elogio a um sonho que não se realizou. Diz no filme da Paramount o produtor da música Ed Freeman. Fomos testemunhas da morte do sonho americano. McLean diz que o país estava em algum estado avançado de choque psíquico. Toda essa confusão e tumultos e cidades em chamas. Sua ideia, conclui afinal, era de conseguir fazer uma canção sobre os Estados Unidos de uma forma que ninguém havia feito. E ele conseguiu. Foi uma música premiada? Sim, American Pie de Don McLean é considerada uma das músicas mais icônicas da história da música popular e foi bem sucedida tanto comercialmente quanto em termos de reconhecimento. No entanto, vale ressaltar que apesar de sua popularidade, a música não recebeu prêmios específicos, como Grammys. Em 2021, McLean conseguiu uma estrela na Calçada da Fama e em novembro de 2022 recebeu uma homenagem no Rock and Roll Hall of Fame. Ao longo dos anos, diversos artistas prestaram homenagem a Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper. Vários artistas gravaram covers de Everyday, uma música popular de Buddy Holly. Alguns exemplos incluem versões de artistas como James Taylor e Don McLean. La Bamba, uma das canções mais conhecidas de Ritchie Valens, também foi amplamente coberta por vários artistas. Uma versão notável é a dos Los Lobos, que gravou uma versão para o filme de mesmo nome em 1987. Chantilly Lace, uma das músicas mais reconhecíveis de The Big Bopper, também recebeu diversas interpretações. Artistas como Jerry Lee Lewis fizeram suas próprias versões da música. A canção Buddy Holly, da banda Weezer, lançada em 1994 como parte do álbum de estreia homônimo, não fala diretamente sobre a vida ou a tragédia envolvendo Buddy Holly, o músico pioneiro do rock and roll. Em vez disso, a música aborda temas relacionados ao amor,
e relacionamentos. A letra menciona brevemente o nome de Buddy Holly, mas o foco principal é a narrativa romântica. Buddy Holly do Weezer é uma canção que combina elementos do rock alternativo com uma narrativa sobre relações amorosas, e o título faz referência a Buddy Holly de uma maneira que se integra à estética retrô do videoclipe. Garanto que as próximas dicas valem um like e a inscrição aqui no canal. O legado desses músicos também foi celebrado em filmes, documentários, livros e séries que narram suas vidas e a tragédia. La Bamba, de 87. Embora não seja exclusivamente sobre o dia em que a música morreu, o filme aborda a vida e a carreira de Ritchie Valens, um dos músicos que morreu num acidente. The Buddy Holly Story, de 1978, um filme biográfico sobre Buddy Holly, focando em sua carreira musical e eventos que levaram ao acidente. The Buddy Holly Story. You'll be laughing. Na série American Dreams, embora não se concentre especificamente no acidente, a série abrange a cultura musical da década de 60, incluindo a influência dos músicos que morreram em 1959. No documentário The Day the Music Died, de 2022, exibido pela Paramount, entrevista produtores e artistas para desvendar os significados dos quase 9 minutos da música de Don McLean. Eu vou trazer 2 dicas de leitura também. American Pie, Slice of Life and Pie, From American's Backroads, de Pascal Le Drolet. Este livro explora a cultura americana enquanto segue a rota da música pop, incluindo uma seção sobre o acidente de 1959. E a segunda e última dica de leitura é The Day the Music Died, The Last Tour of Buddy Holly, The Big Bopper and Ritchie Valens, de Larry Lemmer. Oferece uma visão detalhada dos eventos que cercam a última tour desses músicos antes do acidente. A música tem o poder único de nos conectar emocionalmente a momentos específicos de nossas vidas, e a perda desses artistas muitas vezes evoca sentimentos de nostalgia e apreciação pela rica herança musical que deixaram para trás. Ao compartilhar nossas experiências e reflexões, contribuímos para a preservação desse legado musical, garantindo que as histórias desses artistas continuem a ressoar e inspirar gerações futuras. Que o dia em que a música morreu seja sempre lembrada não apenas como uma tragédia, mas como um tributo à paixão, inovação e impacto duradouro que a música pode ter em nossas vidas. Singing, this'll be the day that I die.